Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. O feriado de finados se aproxima e preparamos uma grade especial de programação sobre assuntos relacionados à vida após a morte. Acompanhe, a partir de agora, o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! O estado que ficam lá no mundo espiritual as almas que foram vitimadas por aborto e as consequências terrenas disso será o eixo central das perguntas e respostas do programa de hoje, com os preletores Enio Masakihara e Heitor Miyazaki. As academias de treinamento espiritual da Aceite Onoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite Onoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite Onoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Todos os anos, milhões de abortos são cometidos no mundo inteiro. Essa chacina de crianças indefesas cai como uma bomba na atmosfera terrestre e também na vida pessoal das pessoas que não conhecem as consequências espirituais desse ato. Saiba mais sobre esse assunto na sequência de perguntas e respostas com os preletores Enio Masakihara e Heitor Miyazaki. Muito obrigado, é a Aceite Onoye trazendo respostas para você. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas o tema é sobre aborto. O que fazer para quem já abortou, e também por causas de alguns abortos espontâneos. E para nos orientar sobre este assunto, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Tem abortos espontâneos, eles sempre são espontâneos mesmo ou tem também alguns casos que são mentais? Que de uma certa forma provocou o aborto? Existe uma diferença quando o aborto é espontâneo e quando o aborto é provocado. E o aborto espontâneo, muitas pessoas que ficam com sentimento de culpa, quando na realidade não é motivo para isso. Agora, provocado, esse realmente é uma coisa que gera uma série de problemas, porque foi interrompido o ciclo de vida de uma pessoa que teria necessidade de voltar para a Terra para cumprir uma missão, para aprendizagem, e, no entanto, isso foi interrompido através do aborto provocado. Maravilha. Professor, aqui tem uma pergunta, veio por e-mail. Ela quer saber sobre o batismo e orações que a Aceite Onoye pode estar fazendo de pessoas que teve um aborto. Como que é o batismo desse anjinho abortado e que oração que pode ser feito para esse anjinho abortado? Bom, esse batismo, na verdade, não é o batismo que as pessoas estão imaginando, é simplesmente dar um nome, porque até então, né, esse filhinho, né, ou filho, está sem nome, e ninguém gosta de ser chamado de coisa ou coiso. Da mesma forma, ficar sem nome também é uma coisa, é um fato que não é conveniente. Batizar, né? na verdade, é dar um nome para esse anjinho. Né? O importante é a pessoa entender sempre que o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser útil e ser livre. Quando não tem nome, está lá no mundo espiritual, perdido, sofrendo, porque foi expulso da terra, que é o aborto provocado,
isso pode trazer sérias consequências. Por isso, dar o nome, reconhecer como filho, amá-lo como filho, embora não esteja vendo carnalmente, mas existe essa ligação. E as orações que a Seitione orienta para fazer, professor? Há pessoas que falam, mas eu estou rezando. Não basta isso. Não basta porque uma pessoa que causou um aborto provocado, ela carrega o sentimento de culpa por ter feito isso. No inconsciente dela, por mais que ela se justifique, por mais que ela diga, o corpo é meu, mas ela carrega no inconsciente o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa gera problemas sérios, como há muitas pessoas que abortaram por questões financeiras, né? Abortaram dizendo, não dá, eu não posso mais ter mais uma boca para criar. Isso gera problemas, consequências sérias de alguém da família gastar dinheiro, gastar muito dinheiro, ou filho, ou marido, ou alguém, ou ela mesma sem querer, se envolve com jogos, bingos, não sei o quê, e não consegue se controlar. Mas isso tudo é autopunição. Por quê? Porque por questões financeiras, abortou um filho. Inclusive, a Seitione tem esse registro espiritual. Eu podia explicar como que utiliza esse registro, professor? Olha, assim como hoje a pessoa carrega o celular, pelo celular fala com outra pessoa, esse registro simboliza como se fosse um celular. É um elo de ligação, mundo terrenal, esse mundo material, com o mundo espiritual, quando se coloca o nome da pessoa que faleceu, né? E essa pessoa passa a receber 5 orações diárias, não é oraçãozinha de 5 minutos, não. Né? Cada oração dura em cerca de 40 a 50 minutos, cada oração, e 5 por dia, por uma contribuição simbólica, porque são no mínimo 1.825 orações que a pessoa vai receber, a pessoa que está inscrita vai receber. Né? Quando entrega, por exemplo, com antecedência, poderá receber não 12 meses, poderá até receber 20 meses de orações. Né? Então, aí ultrapassa essa quantidade que eu lhe disse. Quer o aborto tenha sido espontâneo ou provocado, o batizado que o senhor se referiu agora é dar o nome para esse anjinho, e aí escreve o nome desse anjinho nesse registro. Isso, dar o nome. O ideal, a pessoa que cometeu aborto, veja bem, às vezes a pessoa não dá muita importância para esse fato, ela só vai dar importância quando começar a sofrer, quando vê filhos envolvidos com drogas, filhos que pararam de estudar, filhos que têm mãos geladas, filhos que trocam a noite pelo dia, comem excesso de açúcar e agressivos, e abandonam totalmente o estudo, aí ela vai falar, por que meu filho está assim? Aborto provocado. Né? Então são consequências que as pessoas não sabem, por isso que eu recomendo que leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Leia e releia esse livro. Esse livro é o maior livro assim, específico sobre abortos e as consequências que isso gera. Então não pode esquecer. Também dos registros espirituais, nós não podemos esquecer, as pessoas que não conhecem, que antepassados da linha vertical, que corresponde à nossa coluna, muitas pessoas têm problema na coluna por causa desses problemas que têm com seus antepassados. Por abandonar os seus antepassados, passa até a ter problema na coluna ou então na cabeça. Né? Então, esses antepassados verticais são os pais, avós, bisavós, tataravós, todas aquelas da linhagem direta dela. E muitas pessoas sofrem de problemas no braço, no ombro, nas costelas, porque tem antepassado colateral, que são os tios-avós, e sofrendo no mundo espiritual. Então, quando se providencia um registro, você está segurando o registro do... Também é um registro para anjinhos abortados, né? Seja espontâneo ou provocado, só que no idioma japonês. Idioma japonês. Então, para você que está em casa agora, que participa da Seitione, ou que não participa, mas que gostaria de fazer essa oração para os anjinhos abortados, tem ele no idioma português e no idioma japonês. Basicamente é igual, o que muda é só o idioma. Só. Porque tem pessoas ainda, muitas pessoas que preferem, que são japoneses, que têm mais facilidade de ler em japonês. Né? Maravilha. Então é só ir até uma série de uma associação local, ou um núcleo da Seitione, ou então numa regional da Seitione. São 83 regionais no idioma português, são 34 no idioma japonês, e são 3.000 associações locais aqui no Brasil, que têm à disposição para vocês os registros espirituais. Esses são para os anjinhos abortados, mas também tem, né, para escrever também os antepassados da família e também para
um antepassado que faleceu também, que é a alma de uma pessoa. Professor, tem uma outra pergunta aqui, de uma senhora de 33 anos que teve um aborto espontâneo, apesar dela querer muito filho, mas ela não teve um problema, não conseguiu evitar esse aborto. E ela quer saber quais as causas que provocaram esse aborto pela Seichonoye. Bom, a causa está no livro, bem na introdução do livro A Humanidade Isenta do Pecado. É o que estava acontecendo com o professor Kamino Kosumoto, que a esposa engravidava e sofreu aborto espontâneo. Então o professor Tokuisa viu que havia um karma na família que impedia uma família normal, né? Ou seja, a coexistência entre pais e filhos viverem juntos. Então, ou os pais se separavam, ou os filhos morriam. Ou os pais se separavam, ou os filhos morriam, ou seja, nem chegavam a nascer. Então, quando ele pediu para o seu Kamino Kosumoto ler a coleção total, todos os 40 volumes, extrair tudo aquilo que o mestre fala sobre o pecado, e quando ele terminou a compilação, que ele denominou como a humanidade isenta do pecado, porque Deus não criou pecado, não existe no Gênesis capítulo 1 que Deus criou pecado. Foi quando ele entendeu a verdade, a esposa então concebeu, deu à luz um filho, depois deu mais outros filhos, né? Tudo isso quando compreendeu, tirou do seu inconsciente a ideia do pecado, o sentimento de culpa que era da família. Tá? Então, esse é um fator que está no inconsciente da pessoa, por isso que muitas pessoas que estavam com problema, que tiveram até casos que eu orientei, uma pessoa que já tinha sofrido aborto espontâneo e estava para sofrer outro aborto espontâneo, quando eu falei para ler o Humanidade do Pecado, que é o Vânia e a Vanderleia lá de Tumbiara, Santa Catarina, né? Os dois leram o livro, e aí nasceu a Camille, que hoje está com 14 anos de idade. Olha só, eu gostaria de ler essa pergunta, professor. Ela chegou por e-mail também. Há 7 anos, entre os meses de outubro e novembro, apresento sintomas de gravidez. Porém, todas as vezes que faço o exame, o resultado é sempre negativo. Tenho um filho e também engravidei nesse mesmo período do ano. Minha mãe engravidou 5 vezes, das quais 2 foram abortadas. E todas elas ocorreram entre os meses de outubro e novembro. Sendo participante da Seichonoye, ela batizou, né, e oferece-lhes a leitura da sutra diariamente aos abortados, a mãe. Gostaria de saber se isso tem alguma relação com o que acontece comigo e o que devo fazer. Então, ela tem um sintoma de gravidez entre os meses de outubro e novembro, mas ela vai fazer o exame, não está grávida, e como a mãe ficou grávida nesse período e teve 2 abortos, ela quer saber se tem alguma relação, né? O que ela sente, o que ela passa hoje com aquilo que aconteceu com a mãe. Você nasceu em Santa Bárbara, né? Eu nasci em Santa Bárbara. Na verdade, eu nasci em Araraquara, no meio do mato lá, né? Na zona rural de Araraquara. Depois eu morei muito tempo em Santa Bárbara do Oeste. Com quantos anos você foi para Santa Bárbara? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então você passou praticamente abaixo dos 13 anos em Araraquara. Araraquara, município de Araraquara. Você chegou a morar no sítio, assim? Sim. Sim, né? Até os 13 anos, basicamente, eu morei no meio do mato mesmo. E quando você passa no local e sente um cheiro de um fogão a lenha, não te lembra Araraquara? Araraquara. Lembra do né? fogão a lenha que a mãe fazia, que ficava uma comida gostosa, aliás, por se diz, né? Muito bom, né? Então, fogão a lenha é muito bom. Isso lembra, você passa em determinados locais onde você colhia alguma fruta lá, onde você morava, e você vê uma árvore, um local que te lembra onde você viveu a infância, isso mostra como que funciona o inconsciente da pessoa. Então, quando você vê um fato e ativa uma coisa que está no inconsciente da pessoa, ela vem toda aquela imagem, vem toda aquela cena. Então, como está gravado no inconsciente dela, que outubro aconteceu isso, outubro aconteceu, que quando chega o mês de outubro, ela sente como se novamente estivesse vendo a gravidez. Então, é uma coisa que está no inconsciente dela, e isso muitas vezes ocorre não somente no inconsciente de uma pessoa, mas no inconsciente coletivo da família. Tá? O próprio mestre dizia que tinha um certo número que sempre naquele dia, no mês, acontecia algum fato na família. Também estava no inconsciente da família. A causa está de um fato que aconteceu no avô e ficou gravado no inconsciente da família, né? Por isso que é um karma familiar, karma é gravação. Gravação significa que seja, um karma não significa que seja má. Pode ter gravação boa, gravação não boa também.
boa ou não. Então é uma gravação, um registro que ficou no inconsciente que, quando chega outubro, ativa aquela lembrança. Simplesmente isso. Maravilha. Professor, uma outra pergunta aqui. Tenho uma irmã de 30 anos que tem um gênio muito forte, é muito revoltada e agressiva, e ficou assim desde que passou por um aborto. O que posso fazer para que ela melhore, pois não aguento mais essa situação? Então, o nervosismo da irmã, ela atribui que foi depois do aborto, e se isso de fato tem alguma coisa a ver, e o que ela pode fazer pela irmã? Olha, esse aborto, ela não mencionou que tipo de aborto que foi. Agora, tem casos de pessoas que fez o aborto, provocou um aborto. E o sentimento de culpa atormenta a vida dela. O sentimento de culpa, o inconsciente fica aqui, eu sou culpado, e ela fica irritada, nervosa, ela fica estressada, histérica. E por quê? Tudo porque ela se culpa pelo fato que ocorrido, né, de ter provocado, ter tirado o filho da barriga dela. E tem casos de pessoas que não sofreu, não causou o aborto, não causou o aborto, mas aconteceu o aborto espontâneo e ela não se conforma de não ter concebido o filho no momento. Então, existem também essas situações. Agora, quando a pessoa, nesse caso, ela sofre o aborto espontâneo, ela tem que entender o seguinte, o aborto espontâneo são espíritos elevadíssimos, são espíritos de cor branca, são aqueles que já vieram para a Terra dezenas e dezenas de vezes, não é uma meia dúzia não, e não necessitarão mais retornar para a Terra. Foi a última etapa dela aqui na Terra. Então, são aqueles espíritos que não necessitavam somente aqueles 4, 5 meses para deixar o corpo carnal, ou um mês que seja, para retornar para o mundo espiritual e cumprir a missão. Porque o espírito elevado, ele vem consciente e deixa o corpo carnal consciente. Tem muita consciência, por isso que um espírito, a última etapa do espírito elevadíssimo é vir como um aborto espontâneo. Então, na verdade, não há necessidade de se culpar quando acontece esse fato. Agora, quando é provocado, então precisa tomar as devidas providências e praticar o que está no livro Pela Paz dos Anjinhos. Mas nos dois casos, tanto o aborto provocado ou espontâneo, a mãe, o pai, os dois, jamais devem carregar esse sentimento de punição, né? O que precisa fazer é fazer a recomendação da Seitonei, que é batizar e orar, né, Sensei? Porque ela errou, né, em cometer o aborto, mas também, será que Deus não perdoa? Deus perdoou. Claro. Deus é amor, perdoa. Apenas ela tem que pedir perdão para, se foi provocado, pedir perdão para o filho e em seguida fazer a leitura da Sutra Sagrada. Fazer isso durante um período, né? Um mês que seja, 21 ou 49 dias. Aí sim ela vai tirar o sentimento de culpa que está dentro do inconsciente dela. Então não é castigo de ninguém, é ela que está se autocastigando, por isso ela tirando esse sentimento de culpa, através do perdão, sentir que o filho perdoou, em seguida ele a Sutra, acaba o problema. Maravilha. Então para você que nos ouve, para você que assiste aí o programa da Seitonei na TV, qualquer dúvida que tiver, escreva para a gente, sni@sni.org.br, esse é o e-mail da Seitonei, então é só escrever, passando sugestões também, fazendo a sua pergunta através do e-mail sni@sni.org.br. Para você que também está em casa agora aí tranquilão, no sofá, assistindo o programa, né? Já se programando também para ir na academia no dia 2 de novembro, liga aqui para a gente, 0800 770 2600, e você vai estar recebendo aí inteiramente grátis uma revista da Seitonei. E já aproveita também, viu, encomendar o livro Pela Paz dos Anjinhos, que fala exatamente sobre o assunto do programa de hoje, que é sobre aborto. Professor, mais uma pergunta aqui. Estou casada há 6 anos e não consigo engravidar. Meu marido e eu fizemos exames, mas nada foi constatado, está tudo perfeito. Por que então não consigo realizar esse sonho? Teria algo a ver com um aborto que fiz antes do casamento? Tem muitos casos assim. Pessoas que abortaram antes do casamento e quando casam não conseguem engravidar, tudo por causa do sentimento de culpa. Então o inconsciente dela trabalha de tal forma para não engravidar com medo de novamente abortar. Então, isso é um sentimento de culpa que ela carrega. Se ela tirar esse sentimento de culpa, ler o livro Pela Paz dos Anjinhos e praticar o que está lá, vai eliminar o sentimento de culpa. Outro detalhe, muitas mulheres não conseguem engravidar
porque quem toma as rédeas da casa, quem manda é tudo a mulher. Então ela é um general e onde tem 2 generais não dá certo, né? Então precisa ler o livro e aceitar o que está no livro, a razão de ser mulher. A própria filha da Amabel, a Cíntia, que foi segunda colocada no concurso de Miss Brasil, ela não engravidava. Eu falei, leia e aceite o que está no livro, a razão de ser mulher. Depois ela me agradeceu dizendo, eu aprendi que eu não estava sendo mulher, não estava sendo feminina, não estava sendo dócil, estava muito autoritária. Quando mudei minha postura, engravidei e nasceu a filha dela, né? Então, a de Goiânia, né? É de Goiânia. Que bom, grande colaborador. Grande colaborador, né? E grande, tanto era, a família toda, e a Cíntia está feliz da vida. E o marido mais feliz ainda, porque ganha uma esposa maravilhosa, né? Muito obrigado, professor Heitor. Muito obrigado pelas orientações. Muito obrigado a todos vocês. Então, mais uma vez, 0800 770 2600. Então, é só ligar aí no telefone fixo. Nesse telefone, a ligação é de graça. Você ganha uma revista grátis e o correio é pago pela Seitoria do Brasil. Então, é tudo de graça, com um presentaço para você aí da Seitoria. E qualquer dúvida também, é só escrever para a gente. sni@sni.org.br. Muito obrigado. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. No dia 2 de novembro, na manhã do feriado de finados, milhares de pessoas viverão as emoções de um evento religioso único em 4 academias de treinamento espiritual da Seichonoye: Santa Fé, na Bahia, Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná e na Amazônia, no Pará. São, na verdade, 2 momentos de gratidão àqueles que nos presentearam com a vida. É as cerimônias em memória dos antepassados e a cerimônia em memória às almas dos povos negros e índios que foram escravizados. Se você não puder estar presente devido à distância ou à agenda, informe-se sobre como enviar os seus nomes, ou melhor, os nomes dos seus entes queridos para receberem a poderosa vibração da leitura em conjunto da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, escritura que leva a luz de Deus aos espíritos dos nossos amados antepassados. E mais, você pode ainda participar e levar os registros espirituais com os nomes de quem você deseja homenagear em uma das nossas sedes regionais da Seichonoye, tá bom? Informe-se em nosso site www.sni.org.br ou ligue para 0 operadora 11 5074 4180. Cerimônias de finados na Seichonoye é a oportunidade de manifestar seu amor e gratidão àqueles que lhe proporcionaram o privilégio de viver e são a própria manifestação de Deus em sua vida. Vale lembrar também que essas atividades acontecem em horários diferentes também na sede central da Seichonoye aqui em São Paulo. Acesse o nosso site e obtenha mais informações, tá bom? Sentimos-nos ainda mais vivos e abençoados ao assistirmos ao programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Existe quem pense que orar não é uma coisa prática e que diz respeito apenas ao universo religioso. Grande engano. Orar é o ponto de equilíbrio, fator determinante para o sucesso. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas há uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus. E por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim,
a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de Filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós. Um abraço grande para você que acompanhou o Modo Feliz de Viver até agora. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.